Olá, alunos do nono ano, como é que vocês estão? As famílias de vocês, espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos à nossa aula de empreendedorismo, nosso curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Tudo bem, professor Anderson? Tudo ótimo e salve nono ano, muito bom estar aqui com vocês e agora, bora pra aula! Muito bom, professor. Obrigada pela acolhida dos nossos alunos e professores. Sejam todos muito bem-vindos, alunos. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, falando de empreendedorismo, falando dos nossos comportamentos empreendedores, do planejamento. Então, assim, são os eixos centrais que acompanham a nossa jornada empreendedora aqui, né? Vamos lá, pessoal, recapitulando quem é o Sebrae. O Sebrae é uma entidade privada sem fins lucrativos. Foi criado em 1972 para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. O que o Sebrae faz, pessoal? O Sebrae ele estimula o empreendedorismo, possibilitando a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Recapitulando, pessoal, o nosso ambiente de estudo, alguns avisos e recomendações. Lembrando que nessa jornada empreendedora, o protagonista é você, aluno. É você que está nos ajudando a escrever a história desse nono ano. Vamos precisar de lápis e caderno, façam os comentários de vocês no chat, anotem as dúvidas e façam perguntas no final. Lembrando que precisamos sempre de foco, atenção, participação e principalmente a aplicação desse conteúdo na vida de vocês. Relembrando a nossa aula anterior, 3 coisas que vocês pretendem realizar em relação à família, estudos e lazer. Professor Anderson, essa foi a nossa lição de casa. Eu espero que vocês tenham compartilhado conosco sobre família, estudos e lazer. E a gente falou muito do planejamento de 2021, não é, professor Anderson? Realmente. O que vocês estavam pensando como carreira, estudos, livros, viagens, enfim. O que será que está guardadinho aí, que está faltando expressar num papel, colocar essas ideias no papel? Vem com a gente, pessoal. Como foi, fala pra gente aqui, como foi pensar no futuro? Qual a área que gerou mais desafio e qual foi a mais fácil? 1 minuto para vocês contarem para a gente como foi essa experiência de pensar daqui para frente. Então, pro Cláudia, o que a gente tem, né? O meu futuro, assim, a minha condição de vida, nem sempre ela é totalmente planejada, sabe? Muitas vezes algumas coisas acontecem na minha vida e nem sempre são coisas que eu planejei 100%. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que viajei bastante na questão de mudança, sabe? Muitas vezes eu morei já em 5 cidades do interior de São Paulo e nem sempre foram mudanças tão planejadas antecipadamente. Algumas mudanças, surgiu a oportunidade e eu falei, eu vou agarrar, entendeu? Então, por exemplo, eu falei na última aula que eu queria fazer um mestrado, só que às vezes aconteceu o seguinte, teve uma outra vez que eu mudei para uma cidade no interior de São Paulo que chama Júlio Mesquita, aliás, um abraço aí pro pessoal de Júlio Mesquita, que é uma cidade bem pequenininha e fica perto de Marília. E a minha intenção era fazer o mestrado lá. E, obviamente, se eu estou falando que eu quero fazer o mestrado ainda, quer dizer que lá eu não fiz. Então, eu fiz um planejamento, fiz um replanejamento, acabei fazendo outra faculdade
venho para cá, para São Paulo, justamente pensando também nessa questão de possibilidade de continuar estudando aqui na capital. Então, planejar, às vezes pensar no futuro também significa você às vezes buscar uns outros atalhos, porque se aparece oportunidade, gente, agarra, porque não aparece duas vezes no mesmo lugar, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, a oportunidade também dificilmente acontece. Nossa, professor, é muito engraçado que quando a gente fala de planejamento, né, a gente está em relação à nossa profissão, à Sim. questão dos nossos estudos, à questão da família, a Sim, eu questão tive do que lazer. trazer minha família e tal, então é Não, complicado. e envolve outras pessoas, não é, Sim, professor? não é um Não é trabalho só uma solitário. tomada de decisão sua, né? Sim, É um aconselhamento, é todo mundo envolvido para tentar alcançar esse objetivo, esse tão esperado sonho que sim. é aí continuar o mestrado. Eu espero que vocês tenham também feito essa pesquisa e ter resgatado esses sentimentos de vocês, tá? Porque será que esse ano mesmo foi um ano que a gente não conseguiu ver a nossa família, não é? E é muito engraçado que eu já planejei o quando eu vou fazer um churrasco com a minha família. Esse ano a gente aprendeu a replanejar coisas simples, não é? Lazer, eu acho que às vezes a gente não dá tanto valor ao lazer, não é? Sim. Ah, o cinema está sempre disponível, o teatro também, a visita em museus, passear no parque, coisas simples. Esse ano não deu para fazer. Sim, não é interessante que a minha vida para a capital, ela refletiu nisso, porque nem sempre quando a gente mora em uma cidadezinha pequena, nem sempre a gente tem acesso a esse tipo de coisa, por exemplo, um teatro. Faz muito, muito tempo que eu não vou no teatro. Por quê? Porque nem sempre nas cidades que eu morei tinha algo disponível. Professor, coloque no seu roteiro que é algo que o senhor tem que realizar esse ano de 2021. Sim, com Olha, certeza. Aquelas apresentações à luz de velas, apresentações de música à luz de velas, olha, eu tô sensacional. Já está esperando, querendo, né? sim, Já está tô, ansioso, já vamos. aguardando. É muito engraçado. Então, a gente trouxe essa percepção para vocês, porque são coisas que dá para vocês fazerem com a família, dá para vocês pensarem no lazer, dá para vocês pensarem nos estudos. Está próximo de vocês. Não está longe, não é algo distante, não é? Faz parte aí da nossa vida, do nosso dia a dia. Bom, pessoal, venham com a gente porque essa aula ela vai falar o tempo todo de planejamento. É hora de embarcar na nossa jornada empreendedora. Bora lá, gente! Bom, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o planejamento das nossas ações para o futuro. Os comportamentos que a gente vai estimular no nosso encontro é o planejamento e monitoramento sistemático, o estabelecimento de metas, comprometimento e persistência, busca de informações, independência e autoconfiança. Bom, depois que a gente parou para pensar em todos os comportamentos, a gente de novo se depara com essa imagem. Quais são as minhas possibilidades? O que está dentro do poder de tomada de decisão de vocês? Trabalho e negócio. Ou seja, de repente, o que vocês estão pensando para o trabalho, ou seja, a carreira de vocês, e que tipo de negócio vocês estão pensando em montar nesse nono ano? Sobre o trabalho, nós vamos fazer uma leitura aqui do leão e a gazela. Toda manhã na África, uma gazela desperta. Sabe que deverá correr mais depressa do que o leão ou será morta. Toda manhã na África, um leão desperta. Sabe que deverá correr mais do que a gazela. Ou morrer ou morrerá de fome. Quando o sol surge, não importa se você é um leão ou uma gazela. É melhor que comece a correr. Professor Muito Anderson, comentários. Então, isso aqui reflete bastante na nossa vida, porque eu vi uma analogia uma vez que a vida é como se fosse um rio, e esse rio ele está no sentido contrário daquele que você está querendo ir. Então, se eu quero ir para frente, a água do rio me empurra para trás. Então, se você ficar parado e não fizer nada, você vai estar em movimento, porque o rio vai estar te levando. Agora, se você tentar remar e ir para o outro lado, você vai estar indo para a direção dos seus sonhos. Então, não importa realmente, né? Ou importa qualquer coisa que estiver acontecendo, você nunca vai estar parado.
A questão é, você vai estar indo na direção que você quer ir ou você vai estar indo na direção que o rio está te empurrando? Sensacional, professor. É muito engraçado que muitas das coisas, às vezes a gente tem que é forçada a tomar algumas decisões, não é? Mas a gente também tem que parar para analisar todos esses riscos, não é? Todos esses riscos. Eu também já trouxe esse exemplo, mas eu acho que vale todo o instante que a gente fala de comportamento trazer esse conceito. No meio da pandemia, eu de repente olho para a TV e vejo aquele canal falando de esportes radicais. Não é, professor? E aí eu vou olhar para aqueles esportes radicais, descer lá na minha cidade, um beijo aí para o pessoal de Mariporã, Atibaia, Colégio Baldo na Brasilândia, beijo para vocês, gente. É muito engraçado que se eu começo a olhar aquela cena de esportes radicais, eu vou pegar e olhar e falar, nossa, essa montanha tá fácil. Tá fácil. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu consigo. Eu vou pegar, vou lá no depósito de construção, vou comprar uma corda e vou falar, não, isso aí eu consigo de fazer. Sim. Não é? Percebam que às vezes eu não analisei o risco. Eu fui, né? Mas o que é o comportamento que antecede a esse risco? O planejamento? Sim. Né? Sim. E o que é o planejamento? Qual que é a atitude? Nossa, que lindo descer essa montanha, que bacana. Eu vou me prevenir, eu vou buscar informações de quem dá um curso de escalada, enfim. Eu vou buscar os equipamentos de segurança, eu vou fazer um treinamento para eu poder descer essa montanha um pouco mais tranquilo. Ou seja, então, eu analiso o risco, eu corro riscos calculados. A partir do momento que eu vou direto com a corda na minha cintura e descer lá a montanha, eu estou me arriscando. Olha como é diferente. Sim. Correr os riscos calculados e arriscar-se. É bem próxima a palavra, mas é você analisar todo o cenário. Então, muitas das vezes, a gente é impulsionado aí a não analisar e sair, né? Em vez de fazer o planejamento, a gente faz o fazejamento. A gente sai fazendo sem análise nenhuma. Sim. Aproveitando aí o gancho do esporte radical, uma vez quando eu era criança, eu já escalei o Pico do Jaraguá. Então, para fazer essa escalada, foi realmente necessário esse planejamento, ainda mais que são crianças, né? Eu devia ter uns 10 anos, 12 anos, quando eu fui fazer essa escalada. Então, foi um planejamento que não foi uma coisa assim, tipo, uma semana, 2 semanas, não. Demorou alguns 2 meses aí para a gente conseguir reunir toda a capacitação necessária para fazer isso daí, o planejamento de descobrir a melhor rota, os caminhos que pode fazer, o que não pode fazer, o material, a corda, você precisa do mosquetão, das travas e tal. Então, é realmente isso, você não consegue fazer isso do dia para a noite. A maioria das coisas que a gente faz durante a vida, a gente não faz do dia para a noite. Tem que planejar, às vezes, um mês antes ou até mais. Nossa, sensacional, professor. E às vezes a gente, é aquilo que eu falei, né, da praia, enfim, sem planejamento não dá para fazer nada. Minimamente a gente tem que ter um plano, né, de ação aí. Bora lá. Sobre o trabalho, a gente tem 2 afirmações aí, professor. Então, a gente tem 2 momentos que uma afirmação fala que para obter sucesso, temos que fazer sacrifícios. Afirmação 2, para obter sucesso, temos que fazer esforços. E aí, professor? Complexo, né? Complexo, muito complexo. Por quê? Muitas das vezes a gente, será que eu estou disposto, de repente, passar fome? Então, por exemplo, é um sacrifício, não é? Por exemplo, não vou comer mais. Tipo, acabou agora, a pandemia veio, acabou com a nossa alimentação, enfim, e eu vou ficar ali sem fazer nada. Comer uma vez por dia. Vou comer uma vez por dia.
Tudo bem? Só que, de repente, lá na minha casa tem um pedacinho de terra, onde eu posso plantar algumas coisinhas. E aí, professor? Então, às vezes é muito mais condizente com a realidade, muito mais acertado você realmente fazer um esforço a mais para tentar conseguir um certo objetivo, porque esse esforço nem sempre ele vai ser um esforço a mais que vai existir para sempre. Às vezes é um esforço agora para depois você ter um pouco mais de qualidade de vida no futuro. Perfeito, professor. E é isso mesmo que hoje nós estamos buscando, não é? Hoje você pergunta às vezes para um jovem, não sei vocês, depois vocês até complementem. Mas, segundo uma pesquisa, muitos jovens hoje não estão mais, o sonho deles não é comprar um carro. Engraçado, o meu sonho lá quando eu tinha, não vou falar idade, que é coisa feia, né, professor, falar idade, mas assim, o meu sonho com 18 anos era tirar carta de motorista e era comprar um carro. Hoje você pergunta para um jovem de 18 anos, ele não quer mais isso. Ele quer viajar, ele quer conhecer outros países, ele quer se aventurar, ele quer estudar outro idioma, não é? Ele quer dar um tempo para ele já não quer terminar o ensino médio ou entrar na faculdade, ele quer um tempo para pensar no que ele vai fazer, de se organizar. Então a gente encontra muitos jovens que estão pensando muito nessa questão da qualidade de vida, no que dá tempo de eu pensar. E está tudo certo, gente. A gente pode ser o que a gente quiser, tá? Como a gente vem tratando aqui, empreendedorismo é para a vida. Vocês já são empreendedores da vida, porque vocês têm família, vocês têm respeito, vocês têm aí projetos, enfim, tem valores atrás de tudo isso, não é? Então, a qualidade de vida no trabalho é muito bacana. Eu assisti aquela série Emily em Paris. Você assistiu, professor? Não? Então assista, é muito bacana. Quando a Emily, ela vai para Paris, ela sai de Chicago, se eu não me engano, e ela vai para Paris e aí as pessoas começam a falar para ela o que eles valorizam lá, que é a qualidade de vida. E é muito engraçado que na França tem muito esse comportamento deles levarem as suas marmitinhas, de comerem ao ar livre, nas praças, nos parques, não é? Então eles dão valor a isso. Então, para obter sucesso tem que fazer sacrifício. Será? Então, será? O que eu estou sacrificando? Será que de repente fazer ali uma alimentação por dia eu não posso ter? Como é que é? Um pé de amora que você tem? Eu tenho um pé de amora lá em casa. Olha, pois é. Crescendo, tá ficando bonito. Então, num vaso. Talvez alguns esforços, né, de cuidar dessa planta, enfim, cultivar outras árvores frutíferas, não é? Sim. Gente, tudo que se planta nessa terra chamada Brasil dá. Tudo. Nós moramos no melhor clima do mundo, não é? Ainda estamos aqui, nós temos sol, nós temos chuva, né, em algumas regiões assim em abundância. Outros lugares já estamos precisando pensar nessa questão de sustentabilidade do meio ambiente. Mas se vocês colocarem um pezinho de manjericão dentro de um copo de água, vocês vão ter manjericão por muito tempo. E esse manjericão ele vai para um tempero, ele vai para uma salada, ele vai para um molho de macarrão, enfim. Então, pode ir até para um sorvete. Para um sorvete. Eu já vi isso daí. Sorvete com manjericão, nossa, essa para mim eu já quero experimentar. Mas assim, tudo que se planta nessa terra dá. Então, observem aí de repente o que vocês estão terceirizando, né? Estão falando que é muito sacrifício e aí depende do esforço de vocês. Então, tem duas vertentes aí, são duas afirmações que tem gente que vai falar, nossa, quanto sacrifício. E aí tem pessoas que vai falar, nossa, é um pouco mais de esforço para eu alcançar a minha meta. Sim, porque a visão do sacrifício é uma visão de algo que você perde. A visão do esforço é algo que você ganha. Então, o que você está priorizando aí na sua vida? Você está priorizando aquilo que você está perdendo ou você está priorizando aquilo que você quer ganhar no futuro? Exato. Nossa, sensacional, professor. Vamos lá. Tratando um pouquinho, então, sobre nova visão sobre trabalho. Então, qual que é o sentimento de utilidade e importância, satisfação com o que você faz e fonte de realização pessoal? Então, quando a gente fala de sentimento de utilidade,
é de fato a gente estar ligado ao nosso propósito de vida, às conexões. Então, quando a gente fala de profissões, quem diria, não é, que de 5 anos para cá existiria uma profissão chamada youtuber? Sim. Crianças conversando de frente, aqui a gente está de frente para uma câmera, falando com vocês aí do outro ladinho, não é? Conectando com vocês. Mas existem crianças que se conectam de tal forma, tão fácil, né? Com uma facilidade incrível aí de se comunicar. E, com certeza, ganhando dinheiro fazendo o melhor aí, que é ter uma leitura daquilo que se pode multiplicar, não é? Ensinando outras pessoas, multiplicando aquele conhecimento. Será que, quando a gente pensa em satisfação com o que faz, eu durmo tranquilo? Será que você faz com verdade, você faz com comprometimento, você tem a sua autoconfiança ali? Ou seja, a gente está falando que o trabalho, pessoal, ele tem que estar ligado à sua conexão, naquilo que você acredita. Lá no Sebrae, às vezes, né, trazendo alguns exemplos de atendimento de empreendedores, muitos falam assim, Cláudia, agora eu vou montar uma pizzaria. Mas nunca fez uma massa de pizza. Nunca fez. Não fez nem em casa, nem aquele disquinho que você compra no supermercado e faz, você fez. Nem rechear a pizza você sabe. E aí ele pega e fala assim, nossa, mas eu preciso montar uma pizzaria. Está conectado com o que você gosta de fazer? Te traz realização? Porque às vezes tem uma visão que é assim, não, pizzaria está dando dinheiro, então eu vou abrir uma pizzaria, porque é o que está dando dinheiro. Exatamente, professor. É isso mesmo o nosso exemplo de atendimento. Às vezes, será que está conectado com aquilo que eu gosto de fazer? Ou a pessoa chega e fala para mim, nossa, eu vou abrir um restaurante. Nunca cozinhou. E aí, qual é a satisfação naquilo que você vai fazer? Qual é a verdade na hora de você oferecer essa comida? Engraçado que não adianta. Se você não tem conexão, não vai sair uma comida boa. Sim. Não vai sair. Às vezes é questão da escolha profissional também, né? Eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de ler, mas eu vou fazer faculdade de Direito. Entendeu? Ou então, eu tenho problema com matemática, eu tenho muita dificuldade em matemática, não gosto de matemática, não quero aprender matemática, mas eu vou fazer engenharia. Então você vai ter que mudar esse seu pensamento, ou você vai ter que cair de frente com a matemática, começar a aprender realmente matemática, ou se você for direito, vai ter que criar o gosto pela leitura, ou então você vai estar se jogando do avião sem paraquedas. Não é? Não, é que nem a medicina, né, professor, que nesse momento foi tão importante, né, para nós. E aí a pessoa fala, nossa, eu acho tão lindo. E aí a pessoa não suporta ver sangue. Eu sou uma pessoa que quando eu vou tirar sangue, eu desmaio. Então, eu vou ser médico, vou fazer uma cirurgia. Vou fazer uma cirurgia. Então, assim, gente, o que está realizado com a satisfação daquilo que você planejou? Dificuldades vão ter. Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem aqui com a gente qual foi a dificuldade vivida por vocês que vocês superaram. Conta aqui pra gente. 1 minuto. Professor Anderson, eu vou começar respondendo a pergunta da dificuldade que eu tive, né? Foi assim, uma situação que eu vivi na época da faculdade, né? Sim. Eu entrei numa fase que eu fazia faculdade ou eu ajudava minha mãe em casa. E aí, a sorte que saiu uma parte da minha bolsa de estudos. O sentimento foi de impotência,
o sentimento foi de fraqueza. Mas quando você vê que você supera isso, a superação, e aquilo que você fez de esforço valeu a pena, está tudo certo. Sim. Então, dificuldades sempre vão existir. Então, eu estava lá, eu ajudo a minha mãe em casa ou eu continuo a faculdade? Aí eu fui atrás de meios que poderiam me ajudar para eu continuar com os dois, poder ajudar na minha casa e poder continuar estudando. Então, saiu uma bolsa, uma parte, né, da bolsa de estudos para eu continuar a minha faculdade. E aí eu conseguia, né, pagar a faculdade, porque aí diminuiu a parcela, e ajudar também em casa. Professor Anderson, quais foram as dificuldades vividas aí? Bom, então eu vou contar uma história de certa forma semelhante. Eu também fiz a faculdade, a minha faculdade foi feita com uma bolsa de estudos. Em minha bolsa de estudos eu trabalhava na faculdade e assim, uma parte do pagamento da faculdade era feito através desse trabalho. E teve no primeiro ano da faculdade, como era um internato, eu estava com dificuldade de adaptação, porque eu tive que morar na faculdade. Eu fugi de casa, né? Eu era bem longe de casa a faculdade. Então, às vezes, eu não via minha família uma vez por mês, não dava. Às vezes, eu via a minha família, às vezes, uma vez a cada 3 meses, sabe? Então, era uma distância, assim, considerável. E o que aconteceu? No final do primeiro ano da faculdade, eu pensei, não dá mais, eu não quero mais, não quero mais isso aqui, vou tentar fazer outra coisa. Aí eu voltei para casa nas férias, né, as férias do final do ano, e eu conversei lá em casa, falei assim, não quero mais e tal. Ele falou, não, você vai continuar assim, você vai, depende do seu futuro. Só que aí, como eu tinha desistido na minha cabeça, eu tinha deixado uma disciplina para trás, deixei passar. Falei, não vou voltar mais aqui, eu não vou mais me preocupar com esses trabalhos. Aí o que aconteceu? Fiquei de DP, né, que é dependência. Então eu tive que refazer essa disciplina de novo, desde o comecinho. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que adaptar todo o meu horário, eu tive que jogar uma disciplina para eu fazer à noite, intercalar com o trabalho que eu fazia na parte da tarde. E aí às vezes eu tinha que sair do trabalho, ir para a faculdade, ir para assistir a aula, voltar para o trabalho com a mesma roupa. Então, um dos meus últimos trabalhos era limpar as salas, limpar o banheiro da faculdade e tal, limpar o prédio da faculdade, fazer essa manutenção de limpeza. E aí eu saía ia com a mesma roupa que eu estava assim, às vezes luva e tal, ia assistir a aula, depois saía, voltava e ia continuar trabalhando. Então foi uma dificuldade que eu mesmo criei e eu mesmo tive que resolver, né? É aquela questão da responsabilidade, né? Às vezes algum problema que acontece na nossa vida não é culpa nossa, nós não somos o culpado. Mas como é uma coisa que acontece na nossa vida, a responsabilidade é nossa, porque quem vai ter que resolver? Por exemplo, você perdeu o ônibus para chegar no trabalho, você pode falar que, sei lá, o motorista, você deu com a mão assim e o motorista não te viu e passou, foi embora. A culpa não é sua, a culpa é do motorista que não te viu, mas você não foi no trabalho. Você não pode ligar para o seu trabalho e falar assim, viu, a culpa é do motorista. Não, a responsabilidade é sua. Então foi uma coisa que eu tive que encarar e tive que resolver, tive que dar meus pulos, né, que a gente fala. É muito engraçado. Então, isso que você está falando, até meio que coincide, né, as nossas histórias, assim, muito bacana essa experiência, porque tem a ver também com a continuidade da nossa profissão, professor. Sim. Não é? A gente teve que passar determinadas dificuldades, mas medimos os esforços, fizemos, né, praticamos ali vários comportamentos, atitudes, para que a gente pudesse mudar o fim dessa história, não é? Sim. Hoje, você já caminhando aí para um mestrado, eu dei um tempo agora com os meus estudos, só estou fazendo alguns cursos de transformação digital, e está muito legal, eu estou gostando muito da área, mas é o meu plano. É importante a gente entender que todo o nosso esforço, ele também resulta numa satisfação pessoal, não é? Sim. Ele resulta na nossa entrega, na verdade, daquilo que a gente desenhou como carreira, não é? Por isso que tem muita gente, quando a gente fala com alguns professores que estão aqui conectados com a gente, quando a gente leva empreendedorismo, eu tenho professores que se descobrem em empreendedorismo. Vão para a internet, vendem suas coisas na internet, enfim, trazem aí, né, dificuldades e já começa a dar andamento nisso. Ou seja,
As dificuldades é quando a gente passa a terceirizar a nossa culpa. Então, a gente começa também colocar a culpa no outro. Então, o seu sucesso não depende do outro, depende apenas de você, não é? Ah, mas hoje está chovendo, hoje não está sol, porque a política está assim. Não, gente, chega de terceirizar a culpa. É buscar a satisfação e essa realização. Demora, às vezes, um pouco para ela acontecer, mas ela vem, tá? Bom, a gente tem que entender, pessoal, que o trabalho é gerar bens, ofertar serviços e ganhar dinheiro. A gente tem que pensar que quando uma empresa ela surge para sanar o problema de alguém. Tá? Quando a empresa ela surge, ela vai atender ali a dor de algum consumidor, enfim, de algum cliente. Então, a gente começa a pensar que o trabalho, ele gera renda, vamos supor que você tenha uma padaria. O dono da padaria, ele só não sustenta a família dele, ele sustenta outras famílias, né? Então, e aí essas outras famílias, elas têm filhos na escola, ela consome no mercado, ela consome no açougue. Então, quando você vai lá e compra R$1 de pãozinho, esse R$1 de pãozinho vira 1 milhão na cadeia. O que isso quer dizer? Que toda vez que você gasta esse dinheiro na padaria, aquele pãozinho sustenta outras várias famílias. Tá? Vamos lá. Os tipos de trabalho que existe, né? Nós temos a questão do empregado, que é o CLT, nós temos o profissional autônomo. O professor Anderson, ele é empregado, ele trabalha na escola, mas também é um profissional autônomo, não é, professor? A música te traz essa autonomia, sim, não é? Outra fonte de renda. Outra fonte de renda. E o empresário? Aí eu estou começando também, professor, a empreender. Sim. Como a gente estava conversando lá, ajudo o meu marido com as vendas de pão de queijo, de massas, enfim. Todo final de semana, a gente se diverte de entregar os nossos produtos para os nossos clientes. Então, eu também sou empregada e também estou empreendendo. Eu descobri que, de certa forma, eu estou no meio dos três ali, né? Porque eu sou empregado, funcionário, que está trabalhando aí com a educação, profissional autônomo com a questão da música e a questão do empresarial envolve a questão do ateliê da minha esposa, né? Que às vezes a gente dá uma conversada, tentar administrar alguma coisa, um risco, um produto que tem que comprar e tal. Então, nem sempre você vai estar rígido numa coisa só, né? Exatamente. E muita gente procura o plano B também, não é, professora? A gente estava conversando aqui antes sobre isso. Muita gente está buscando o plano B, o plano C. Não é? Mas a gente vale ressaltar aqui que você, aluno, você pode ser o que você quiser, basta fazer um bom planejamento. Vamos lá, o conceito do empreendedor. O empreendedor é aquele que sonha com bons resultados e utiliza comportamentos que levem ao alcance desses sonhos, sem prejudicar a humanidade e a natureza. Então, quando a gente fala de ser empreendedor, a gente está falando da pessoa que muda a realidade, não é? Ele muda a realidade da vida dele e muda também a realidade de outras pessoas, não é? Então, ele gera renda. Então, o dono da padaria vai lá, ele vende o pãozinho dele, ele paga os funcionários, ele compra a farinha, ele compra o trigo. Então, tem todo um processo, não é? O pão, para chegar naquele formato, começa lá no agronegócio, né? Começa com a plantação do trigo, vem para a indústria, é processado, vira farinha de trigo e aí os donos de padaria compram a farinha para fazer o pão. Então percebe aquele R$1 que você paga, ele movimenta toda a cadeia produtiva. O empreendedor ele está ligado a esses sonhos e a esses objetivos. Vamos lá. O conceito do empreendedor. O empreendedor é aquele que sonha com bons resultados. Vamos voltar um pouquinho, minuto. Conceitos de atitudes empreendedoras. São atitudes que contribuem para o alcance dos resultados desejados. Essa imagem, professor, olha lá, ele não está só movimentando ele, né? Ele está preocupado com o todo, não é? É uma escalada, estamos juntos. Essa imagem, ela traz muito bem essas atitudes empreendedoras. Ou seja, não sou eu não vou estar sozinho, eu dependo de outras pessoas. Então, eu não consigo vender o pãozinho lá da padaria sozinho.
Porque Sim. eu preciso lá do pessoal do agronegócio, da plantação, para me fornecer o trigo. Eu preciso do pessoal da indústria para que a indústria faça esse processamento do trigo para virar a farinha de trigo. E eu preciso dos meus atendentes, eu preciso das pessoas todas envolvidas. E normalmente, quando a gente vai à padaria, a gente não compra, a gente vai na padaria para comprar pão, certo? Muito bem. A partir do momento que eu vou na padaria para comprar o pão, eu também olho o quê? As outras coisas que estão na padaria. E até o conceito de modelo de negócio, a gente depende de outros serviços. Então a gente percebe que, olha como o trabalho envolve várias pessoas e envolve vários processos. Sobre o empreendedor, pessoal, as pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam. E quando não as encontram, elas criam essas alternativas. Então, ou seja, se não existe o porquê. O que eu posso fazer de diferente? Não é? O empreendedor é aquele visionário, é aquela pessoa que tem um olhar sistêmico. Volto a dizer, são, da minha época, os Thundercats, não é, professor? Sim. Olho de Tandera, ou seja, olhar além do alcance. Baseado na história real do Charles, o primeiro afro-africano a atingir a posição de Masterchef Diver da Marinha dos Estados Unidos, o personagem perdeu o pé direito em um mergulho. Ele tinha uma desculpa verdadeira para aposentar, pois se desistisse de trabalhar, ninguém o condenaria. Mesmo assim, resolveu criar circunstâncias que precisaria para continuar suas funções. Vamos assistir um pedacinho do filme, o filme Homem de Honra. A luta por um sonho, a busca por um ideal. Carl Brashear. O amor pelo mergulho já nasceu na infância. Em seguida veio o desejo de fazer desse amor uma profissão. Entrou para a Marinha Americana aos 17 anos. Foi trabalhar como cozinheiro, a única atividade permitida para negros na época. Mas a certeza do seu talento fez com que ele quebrasse todas as regras. O capitão quer que volte pro barco agora. Agora deem as boas-vindas ao primeiro aluno negro da Escola de Mergulho de Bayonne, o segundo contramestre, segunda classe, Carl Brashear. Tanto faz se eu ajudar ou não. Você vai ser reprovado. Não vou, não. Professor Anderson, esse filme ele mostra de fato a superação, não é? Sim. Eu convido vocês a assistirem o filme, assistirem esse trecho do filme e aprofundar. Onde nós podemos ser empreendedores? Que momento que a gente acha que a nossa profissão, o nosso propósito de vida? O empreendedor, pessoal, alguns homens veem as coisas como são e perguntam, por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? A nossa reflexão de hoje foi sobre planejamento, foi o planejamento de ação e o que você está fazendo para continuar essa jornada empreendedora. Professor Anderson, vamos cuidar do planeta, ele é de todos. Fica o nosso convite para os nossos alunos. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Um super beijo para vocês. Compartilhem os projetos. Fiquem com Deus e até a próxima. Professor Anderson, é hora de dizer tchau. Muito obrigado, pessoal, pela sua presença. Conto com vocês aí para a gente transformar o nosso mundo e até a próxima.